Eles sabem onde você mora. Eles se alimentam da sua bondade. Eles acabam com o seu tempo. E eles nunca te deixam em paz. Ei, eu preciso ir ali no mercado. Você não pode olhar meu cachorro mais uma vez? Para você que chegou hoje e não sabe do que a gente está falando, hoje nós estamos começando uma série de mensagens. O que é uma série de mensagens? São 4 mensagens que estão vinculadas a um título, um tema maior. E esse tema que a gente descolou para essa temporada agora é vampiros. Por que vampiros? Vampiros existem? Vampiros na igreja? Pode isso? Não pode? Com alho ou sem alho? Crucifixo ou sem crucifixo? Nada a ver. Não tem nada a ver com isso. O nosso vampiro é o seguinte. Qual que é a função do vampiro? O vampiro faz o quê? Chupa o sangue. Ele chupa o sangue. E a gente vai falar de pessoas que chupam o seu sangue e te deixam sem vontade de viver. É justamente isso que nós vamos falar. Existem vampiros que chupam sangue, as pessoas morrem. E existem pessoas que você se relaciona, que chupam o seu sangue. E você fala, puxa vida, eu estava tão bem, mas eu encontrei aquela pessoa e, cara, como meu dia ficou ruim. Parece que aquela pessoa tem uma energia, a gente fala, negativa naquela pessoa, que foi só encostar nela, deu tudo errado no meu dia. Já pensou? É forte. Mas a Bíblia nos ensina que mesmo essas pessoas não são merecedoras das nossas costas. A gente tem que amar essas pessoas. Então, como que a gente ama as pessoas que sugam o nosso sangue? Essa é a série de mensagens que a gente vai falar nessa estação. Eu gosto de falar estação, season. Dentro dos temas a gente tem pessoas críticas. Quantos aqui conhecem pessoas críticas? Aquela pessoa que você não pode fazer nada. Mas se você fizesse assim, ia ser melhor. Ou então aquela pessoa crítica que você não faz. Aí ela fala, mas se você tivesse feito, seria melhor. Ou então aquela pessoa crítica que o tudo dela é melhor. Não. Meu filho acabou de tirar A na faculdade. Aí ela fala, não, mas meu filho tirou A+. Tudo é melhor para aquela pessoa. E tudo ela critica você. Se você penteou o cabelo, ela critica porque você penteou o cabelo. Se você não penteou que nem eu, e tá aí se coçando para falar, nossa Renato, você não vai pentear o cabelo? Não vou pentear o cabelo. Então assim, pessoas críticas, a gente vai falar sobre elas. Tem as pessoas carentes. Quem aqui já encontrou uma pessoa carente na vida? Não aponta porque fica feio. Então assim, pessoas carentes. Tipo, tudo que você faz por ela, nada é suficiente. Tipo, você pode fazer tudo, mas não é suficiente. Ela sempre quer mais. A gente vai falar sobre pessoas hipócritas. Nossa, todo santinho vai pra igreja e aí na rua faz isso. Hipócrita. A gente vai falar sobre eles também. E hoje a gente vai falar sobre pessoas muito legais, que são as pessoas controladoras. Pessoas controladoras. Quem aqui conhece uma pessoa controladora? Levanta a mão. Se você tentou levantar a sua mão e alguém segurou, Meu pé. provavelmente você está sentado do lado de alguém que é controlador. Eu ia mostrar uma foto, mas eu não vou. Eu ia mostrar uma foto da família da minha esposa, da Lica. Por que eu ia mostrar? Porque o dia que eu pedi ela em casamento, os irmãos dela vieram conversar comigo. Uma conversa séria. Assim, você vai casar com a minha irmã? Tipo, obrigado. Eles falaram assim, muito obrigado, mas boa sorte, viu? Eu falei assim, mas por quê? Daí ele falou, não, eu não posso deixar você casar sem te falar quem a Lídia é. Ele falou assim, ela é controladora, manipuladora, e uma outra coisa que eu não dei muita atenção, porque eu fiquei já paralisado. Como assim? O irmão tá falando isso da princesa, como pode? E aí eu ia mostrar a foto da família deles também, porque dizem que quando você mostra a foto da família de alguém, você se relaciona, tipo, a tendência das pessoas é prestar mais atenção naquilo que você está falando, mas não deu certo, não consegui. Bom, se você já encontrou uma pessoa controladora na sua vida,
você provavelmente deve ter se ferido ou se magoado com essa pessoa quando essa pessoa estava como se diz essa palavra? Num estado de liderança na sua vida. Era uma autoridade. Ou era seu chefe, que era muito controlador e fazia de tudo para que você estivesse sempre ali na corda bamba, você não sabia se ele ia te mandar embora, se você ia ficar na empresa, porque era um cara super controlador e queria tudo na hora que ele queria. Ou você pode ter se decepcionado com um parente ou sua mãe, seu pai, que sempre exerceu uma atitude muito controladora na sua vida. Você não pode fazer aquilo, não pode fazer aquilo outro, e você acabou se machucando por causa disso. E aí você acabou ficando com medo da vida, você acabou ficando inseguro, e aí tudo que você vê naquela pessoa é um buraco negro, porque tudo que você faz para o seu chefe querer agradar o seu chefe para conseguir continuar no seu trabalho, recebendo o seu salário, vivendo a sua vida. Então você tem que tentar ali ficar pisando em cascas de ovos nesse relacionamento, porque você não sabe até onde você pode ir e você não sabe o quanto aquela pessoa te dá liberdade para fazer o que você precisa fazer. Duas coisas que pessoas que têm esse hábito de controlar as pessoas usam. Tá na cara. Uma é a ameaça. Tipo, uma pessoa controladora, ela usa ameaça para tentar fazer com que você faça a vontade dela. Qual tipo de ameaça? Se você não fizer isso, você vai sofrer isso. Olha, se você não vier hoje, vai acontecer aquilo lá, ô Renato. Se você não vier para o trabalho hoje, amanhã, não sei se vai ter outra pessoa aqui no seu lugar, você vai ser punido. A mulher, né, no caso da mulher e o marido. Olha, se você não levar o lixo, lavar a louça hoje, não tem nada pra você, nem vem. Tipo, manipuladora, controladora, ameaçando você. Amém, irmãos? O namorado e a namorada usa ameaça. Geralmente, olha, se você não fizer o que eu quero, se você não for comigo, fazer aquilo outro, sexualmente eu vou te largar. E aí a coitadinha fica, meu Deus, vai me largar, meu primeiro amor. Controlador, usando a ameaça para te controlar. O seu chefe te aterroriza, como eu te falei, para você produzir mais e mais e mais, senão você vai ser mandado embora. Principalmente as pessoas que trabalham com venda. Olha, você tem que bater a sua meta e tarará, e você está sempre ali. Qual que é a segunda arma que a pessoa controladora usa? Culpa. Quem aqui já passou por isso? Nossa, minha mãe do céu. Eu falei minha mãe do céu para minha mãe não entender no vídeo que eu estou falando dela. Pessoa manipuladora com culpa. Ela tenta te controlar por culpa. Tipo assim, depois de tudo que eu fiz por você, você não vai fazer isso por mim? Tipo, quem já não ouviu isso? E aquele, eu te criei, agora você vem fazer um negócio desse pra mim? Ou então, um amigo, né? Eu já ouvi isso várias vezes. Tipo, nossa, depois de tanto tempo junto, pensei que você era meu amigo, mas agora eu vi que eu não posso contar com você. Quem é que já ouviu isso? Eu já ouvi várias vezes. Você liga pra sua família, aí alguém atende lá do outro lado e fala, nossa, pensei que você não ia ligar mais, você está ocupado o tempo todo, não liga para mim. Se eu tivesse morrido 2 semanas atrás, ninguém não ia nem saber. Eu já ouvi isso também. Hoje a gente vai falar sobre uma história muito parecida, de uma pessoa que tentou controlar Jesus. Quem sabe quem quis controlar Jesus aqui? Pedro quis controlar Jesus. Acertou, bingo. A história é a seguinte, Jesus está lá com os discípulos, aí ele chega para os discípulos e fala assim, olha pessoal, eu tenho que ir, porque ele não falou, eu estou pensando em ir, ele falou, eu preciso ir ali, vão me judiar de mim, vão me bater, vão cuspir em mim, eu vou ter que carregar uma cruz, vou ser crucificado, vou morrer por todo mundo, mas fica tranquilo, eu vou ressuscitar, foi isso que ele disse. Se você abrir a sua Bíblia em Mateus 16, 21 ao 24, diz isso. Aí Pedrão falou assim, não, Jesus, não, não vai não, você não vai. Ele tentou ali tomar o controle da vida de Jesus. Olha só o que diz aí. Então Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo. Olha só que petulância, cara.
Que audácia desse cidadão. Jesus está ali fazendo tudo que Jesus faz, né? Porque Jesus é santo, Jesus faz tudo perfeito. Aí um cidadão, Pedro, chama Jesus à parte. E aqui eu preciso te entregar o primeiro detalhe dessa mensagem. A pessoa que vai te controlar e que tenta te controlar, ela sempre vai arrumar um jeito de tirar você para o canto. Ela vai te tirar dos seus amigos, vai te isolar para tentar controlar você. Foi isso que Pedro tentou fazer aqui. Ele chamou Jesus de canto e começou a repreender Jesus, dizendo: nunca, Senhor, isso nunca te acontecerá. Aí Jesus virou-se e disse a Pedro: para trás de mim, Satanás. Diz: para trás de mim, Satanás. Para trás de mim, Satanás. Tem que falar assim com vontade. Para trás de mim, Satanás. Isso, foi isso que Jesus falou. Você é uma pedra de tropeço para mim. E não pensa nas coisas de Deus, mas nas dos homens. Então Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Sempre vai ter alguém querendo te controlar e mandar em você e fazer com que você faça o que ele quer que você faça. Então, para a gente saber lidar com essas pessoas, a gente precisa entender melhor como a gente funciona. Então eu tenho 3 coisas que você precisa saber. A primeira delas, você precisa saber o que você foi chamado para fazer. Qual que é o seu chamado? Jesus sabia qual que era o chamado dele. Jesus sabia que o chamado dele era vir aqui, buscar e salvar aquele que tinha sido perdido. Ele veio aqui para restaurar vidas. Ele veio aqui para ressuscitar mortos. Ele veio aqui para dar a vida eterna. Ele veio aqui para te dar vida e vida em abundância. Ele veio aqui para isso. Ele sabia o que ele estava fazendo aqui. Por isso ele disse: eu preciso ir. Quando ele disse eu preciso ir, ele estava dizendo: essa é a vontade de Deus. Eu preciso fazer isso. Esse é o meu chamado. Por isso que eu fui chamado para fazer. Você precisa definir qual que é o chamado de Deus para a sua vida. Quando nós falamos em chamado, nós pensamos: nossa, vou ser missionário em Uganda. Ou então, eu vou ser missionário no Canadá, porque você já saiu do Brasil e está aqui no Canadá. Então, você já pode falar: pô, cumpri essa. Sou missionário no Canadá. Ou você pode pensar que o chamado de Deus para a sua vida, muitas vezes, pode ser muito, muito, muito mais perto do que você imagina. Pode ser que o chamado de Deus para a sua vida seja para ser um bom marido para a sua esposa. Pode ser que o chamado de Deus para a sua vida seja ser uma boa esposa para o seu marido. Talvez o seu chamado seja ser um ótimo pai para os seus filhos e ensinar os seus filhos no caminho que ele deve andar até o dia que ele vai ficar velho, ensinar os filhos dele e aí depois os filhos deles para os outros filhos e aí toda a sua casa e todas as suas gerações servirão ao Senhor, porque esse era o seu chamado. E muitas vezes a gente tenta fazer tantas outras coisas e esquece das coisas principais, do que nós fomos chamados para fazer. Talvez o seu chamado seja simplesmente esse, ou o seu chamado hoje seja só ir para a escola, fazer a melhor, tirar a melhor graduação possível que você possa fazer, e aí se formar e ter uma base para no futuro Deus te usar em tantas outras áreas. Esse talvez seja o seu chamado hoje. Quando eu conheci o Washington, eu perguntei para ele: Washington, o que você veio fazer aqui no Canadá? O Washington olhou para mim e falou assim: eu vim descobrir a cura do câncer. Eu falei assim: caraca, mano! Tipo, você é um... Eu nem sei o que eu falei, você é um engenheiro da humanidade. Você é um oráculo da sabedoria. Tipo... Isso é saber o que ele veio fazer. Ele sabe o que ele veio fazer. O meu chamado, eu já acreditei que eu tinha vários chamados na minha vida, mas hoje, nessa estação, o chamado ele muda às vezes de estação para estação, mas o meu chamado nessa estação, hoje a Lika está aqui assistindo o culto, não era para ela estar, geralmente ela está cuidando das crianças, mas eu vou falar qual que é o meu chamado anyways. O meu chamado hoje na minha vida é ser um marido para minha esposa. É amar a Lika. Esse é o meu chamado.
Eu fui chamado para amar a minha esposa. Esse é o meu principal chamado. Qual que é o meu segundo chamado? Meu segundo chamado é usar os meus dons e talentos para fazer com que o Ministério de Brasileiros da Broadway Church chegue aonde... Da Broadway Church? Chegue aonde Deus designou que ele chegasse. Então assim, eu tenho que fazer tudo que está dentro do meu alcance para que isso seja a prioridade na minha vida. Não é fácil, mas se você tem a certeza do seu chamado, você tem a clareza daquilo que Deus chamou você para fazer, você vai ser muito mais difícil de ser controlado e manipulado por outras pessoas. Tem razão ou não tem razão? Alguns estão me acompanhando, alguns se perderam já. Amém ou não amém? Amém. Amém. Só que tem um problema com a minha pessoa. E muitas vezes você também tem um problema. O meu problema é que a opinião das pessoas vale demais. Isso é terrível. E isso é um pecado, sabia? Porque muitas vezes você tem um chamado de Deus para a sua vida. Você sabe o que Deus colocou para você fazer. Você está pronto para fazer. Mas aí a opinião das outras pessoas acaba valendo muito mais do que a promessa e aquilo que Deus designou para a sua vida. Você coloca a opinião das outras pessoas acima daquilo que Deus falou para você. Isso é pecado. Muitas pessoas têm planos para a minha vida. Tem muitas pessoas que têm planos para o que eu deveria fazer no Brazilian Ministry. Tem muitas pessoas que têm planos para o que eu deveria fazer no meu tempo vago. Mas eu quero te dizer que eu não tenho tempo para sentar com todo mundo. Eu não tenho tempo para tomar café com todo mundo. Eu não tenho tempo para salvar todo mundo. Eu não tenho tempo para evangelizar todo mundo. E sabe, quando eu percebo isso, eu tenho a certeza que eu tenho claro o chamado de Deus para a minha vida. Porque se eu tenho certeza do chamado da minha vida e a clareza do que envolve o meu ministério, o que vai acontecer comigo? Eu vou dar prioridade para aquilo que eu acredito que seja vinculado com o chamado de Deus. Se você for fazer tudo que as pessoas planejam para você, você não vai conseguir seguir o plano que Deus tem para você. O meu chamado é amar a Lica e servir na igreja. Saber o que você é chamado para fazer é ter clareza. E você sabe o que as pessoas controladoras têm em comum? O que a pessoa controladora tem em comum? Todas as pessoas que são controladoras têm uma coisa só em comum. Toda pessoa controladora tem em comum, ela tem alguém que se deixa ser controlado. Todas as pessoas que são controladoras têm alguém que deixa ela controlar. As pessoas que são controladoras têm um problema. As pessoas que deixam ser controladas têm um problema também. Sempre que essas pessoas permitem que isso aconteça. Tipo, toda vez que você deixa que alguém te controle, você tem um problema na sua vida. Porque você está sendo controlado por outra coisa a não ser a vontade de Deus. Alguém está te controlando. Bom, primeiro você precisa saber qual é o chamado. O que você foi feito, para que você foi criado, qual que é o chamado da sua vida, o que você tem que fazer. Segunda coisa, você precisa saber quando alguém está tentando controlar você. Não é fácil, mas você precisa saber quando uma pessoa está tentando te controlar. Jesus disse, é necessário, ele falou assim, é necessário que eu vá. Essa é a vontade de Deus. Eu vou ter que ser morto, mas eu vou ressuscitar. Ele falou tudo ali. Aí Pedro respondeu para Jesus, tentando assumir o controle. Não, jamais. Quantas vezes você já tomou uma atitude dessa na sua vida? Tipo, você sabe que você precisa fazer alguma coisa, e aí alguma pessoa veio e falou assim, olha, não, jamais, você não vai fazer isso. Já pensou? Isso dá errado. Essas pessoas vão tentar tirar você do foco da sua vida. E eu vou te perguntar, Pedro era uma pessoa ruim? Pedro, eu acho que era muito brother de Jesus, porque a Bíblia diz em todas as passagens que diz Jesus foi para algum lugar, Jesus pegou um barco e foi para tal lugar, Jesus foi para outra cidade. A Bíblia diz que Jesus, pegando Pedro, Tiago e João, partiu para tal lugar. Então assim, teve muitas viagens que Jesus fez com os discípulos, todos os discípulos, mas muitas das viagens que Jesus fez, ele fez com Pedro, Tiago e João. Então assim, era brother de Jesus. E com certeza ele não era ruim.
ele não odiava Deus, tenho certeza que não, e o plano de Pedro, eu tenho certeza que não era impedir o ministério de Jesus na terra, tenho certeza. E muitas vezes nós temos pessoas assim na nossa vida. Não são pessoas ruins, são pessoas boas, a gente ama essas pessoas nos amam, mas mesmo assim essas pessoas de alguma forma, por carência ou por algum problema que elas tenham tido na vida, psicologicamente, tentam assumir o controle da sua vida, porque talvez elas acreditem que elas tenham mais sabedoria do que você, ou que elas estejam mais preparadas para a vida do que você, e elas tentam assumir o controle da sua vida. Pedro não era um cara ruim. Por que eu digo que ele não era um cara ruim? Porque nos versos anteriores que precedem esse texto que a gente leu, ele diz, Jesus faz um elogio para ele. Jesus estava lá com os discípulos e falou assim, o que estão falando aí que eu sou? Aí um tentou uma coisa, outro tentou outra coisa, outro respondeu, dizem que você é reencarnação de Elias e tarará, todo mundo errou. Aí Pedrão fala assim, olha, você é o Cristo, você é o Filho do Deus vivo. E aí Jesus vira para ele e fala assim, olha, não foram pessoas que te revelaram isso aí, mas foi o próprio Deus que te revelou. Então a gente sabe que Pedro não era um cara ruim, Pedro era um cara legal. Então assim, o que levou Pedro a querer controlar Jesus naquele momento? O que deu na cabeça de Pedro para tentar se intrometer naquilo que Jesus disse que ele deveria fazer? Alguém tem alguma sugestão? Medo de perder Jesus? Não. Não? Sabe o que eu acho que foi? Pedro não sabia o plano de Deus. Ele não sabia o plano de Deus. Porque se ele soubesse o plano de Deus, ele conseguiria entender o que Jesus estava falando. Mas ele não entendeu. Ele não sabia o plano de Deus. Quando você conhece alguém que está tentando te manipular através de culpa ou através do que eu falei aqui? Da culpa ou então através... Ameaça, estava bem aqui, estava só checando se vocês sabiam o que eu tinha falado. Essas pessoas provavelmente estão tentando acabar com o seu livre-arbítrio, estão tentando acabar com o seu controle pessoal, estão tentando assumir o controle da sua vida. Conheça o seu chamado, saiba quando alguém está tentando te controlar. E o terceiro, saiba estabelecer limites. Isso é a parte mais importante, mas também é a parte mais difícil. Você precisa estabelecer limites. Nós não fomos chamados para virar as costas para ninguém. Nós somos chamados para amar como Jesus amou. E o amor de Jesus é um amor incondicional. Então não é porque a pessoa tentou te controlar que você vai virar as costas para essa pessoa, fechar a porta e nunca mais olhar para essa pessoa. Essa pessoa é tão carente de Deus quanto você. Jesus diz, Mateus 16, 23, virou-se Jesus e disse a Pedro, para trás de mim, Satanás, você é uma pedra de tropeço para mim. E não pensa nas coisas de Deus, mas nas coisas dos homens. Agora, imagina se Jesus fosse uma pessoa vulnerável. Já pensou se Jesus estivesse querendo ganhar seguidores no Twitter ou no Instagram? Já pensou se Jesus quisesse fazer com que as pessoas gostassem dele pelos olhos e perspectiva das pessoas? Jesus falou, olha, eu preciso ir lá, vou morrer por todo mundo, vou salvar a humanidade. Aí Pedro fala assim para ele, não, você não vai não. Aí Jesus fala, não, mas eu estou tentando salvar a humanidade. Ele fala, não, mas você não vai. Aí Jesus fala para Pedro, então tá bom, o que você quer que eu faça? Ele fala, olha, se você for, eu vou descurtir você, vou te dar um unfollow. Não vou ser mais seu seguidor no Twitter, no Instagram, eu vou simplesmente abandonar você. E aí Jesus fica doido, não faça isso, o que você quer? Vamos tomar um chá no Mar da Galileia juntos, porque eu preciso de você. E aí a humanidade fica completamente perdida, porque Jesus era uma pessoa completamente manipulável. Já pensou se Jesus deixasse isso? O plano que Deus tinha de salvação na vida de Jesus Cristo, já pensou se ele não tivesse consciência daquilo que ele foi chamado para fazer? Como seria? Muito doido, né? Se Jesus permitisse ser controlado por Pedro, Deus jamais teria o controle e direcionamento na vida de Jesus. Os relacionamentos que você tem hoje são relacionamentos que você criou
com coisas que você criou e coisas que você permitiu. Faz sentido? Então assim, com seus pais, com sua mãe, com seus filhos, com seu patrão, com seus empregados, com seus subordinados, todos os relacionamentos que você tem, eles são feitos de coisas que você aceitou naquele relacionamento e coisas que você criou e deu liberdade para outra pessoa. Minha mãe sempre falava, tipo, minha liberdade termina onde começa a sua liberdade. Tipo, um negócio assim, eu não entendi a minha mãe até hoje. Mas ela fala isso. Então assim, os nossos relacionamentos, eles são criados por coisas que a gente permite ou coisas que a gente cria dentro daquele relacionamento. Se você quer ter um relacionamento saudável, e esse relacionamento que você tem hoje não é um relacionamento saudável, o que você precisa fazer? Você precisa mudar a sua expectativa naquilo que você está esperando daquele relacionamento e as coisas que você permite que aconteça dentro daquele relacionamento. Esperar algo melhor, se você está esperando algo melhor, você não pode aceitar qualquer coisa que seus amigos trazem para você. Então assim, se você está em relacionamento com seu amigo te xinga, te fala um palavrão e você se sente ofendido com isso, ao invés de você aceitar isso, você fala pro seu amigo, ó, eu não aceito isso aí não. Não é assim que funciona comigo, você pode falar assim, qualquer amigo que você tem pode ser normal para você, mas para mim não é. Você começa a estabelecer limites na sua relação. O que vai acontecer quando você falar isso pro seu amigo? Seu amigo vai ficar pistola da vida, porque ele vai falar assim, o Renato é bobo, o Renato sei lá o quê, e tarará. Mas um dia, esse cara vai entender que não. Você precisa ter limites para que você tenha relacionamentos saudáveis. Outra coisa, você chega em casa, sua esposa taca um prato na parede. Você aceita? Tem pessoas que aceitam. Mas se você quer esperar alguma coisa diferente do seu relacionamento, você precisa traçar limites. Na minha casa não vai tacar prato na parede. A gente trabalha, a gente sabe quanto custa, a gente sabe qual é o valor desse prato. E aqui na minha casa eu não vou quebrar prato não. Se você quiser quebrar o prato, vai para casa da sua mãe tem um monte de velaria lá para quebrar. Na minha casa não. Ou então, você está num relacionamento abusivo do seu chefe, querendo que você faça, e você está ali amontoado de coisa para fazer. É isso que você imaginou para a sua vida, para a sua carreira profissional, para a sua vida no meio do seu trabalho? Viver atormentado e não querer ir para o teu trabalho? Não é. Então, se você está esperando uma coisa diferente daquilo que você está vivendo, você precisa traçar limites e falar assim, olha, eu não aceito mais isso. Você precisa me valorizar como profissional que eu sou. Ou então, criança no supermercado. Todo mundo aqui que tem criança já passou por isso. Eu já fiz o show, mas provavelmente as crianças de hoje continuam fazendo. Você está passando pela sessão de doce e aí a criança olha para o doce e fala, eu quero. Aí você não dá. Aí a criança começa a fazer aquele berreiro dentro do shopping, do mercado, da venda, da quitanda, não sei onde você está, mas você imagina aí. Aí você olha para a criança e a criança ali, aí você vai clamando o sangue de Jesus, por misericórdia da minha vida, Pai, Jesus. E aí, cara, passa 20 minutos e a criança não para, você entrega o doce para ela. Aí você entrega o doce para ela e fala assim, no ouvido dela, estou te entregando o doce, mas a próxima vez pode ser que não tenha ninguém olhando. Tipo assim, às vezes a gente se rende a relacionamentos que nos causam coisas ruins na nossa vida. Mas a gente precisa aprender a amar as pessoas. O fato de você colocar um limite na sua relação não quer dizer que você ama menos. Quer dizer que você ama mais. Porque se você amasse menos, você simplesmente virava as costas e saía andando. Mas não foi isso que Deus nos chamou para fazer. Deus nos chamou para amar as pessoas. E para amar as pessoas, você precisa estabelecer limites na sua relação. É porque você ama que você corrige. É porque você ama que você tenta. É porque você ama que você acredita que vai acontecer algo diferente na vida daquela pessoa. Você precisa estabelecer limites. E a verdade é que essas pessoas estão doentes. É difícil para elas. Elas não entendem que elas estão erradas. É difícil. Mas se você deseja ter um relacionamento saudável, você precisa estabelecer limites. Eu gostaria que
o meu amigo Daniel viesse aqui. E para ser honesto, assim, para encerrar esse assunto, nós precisamos entender qual é o nosso chamado na vida, estabelecer quem está tentando nos controlar e dentro desses relacionamentos estabelecer limites. Só que uma coisa que é muito fácil é a gente apontar para as pessoas que são controladoras. Ah, você é controladora. Mas quando eu olho no espelho todo dia de manhã, às vezes eu vejo também escrito na minha testa lá, o controlador. Eu também caio nisso. Eu sou controlador. Se todos nós olharmos no espelho, nós vamos ver que nós todos temos essa síndrome que tenta levar a gente a ser controlador. E sabe o que é o que as pessoas falam? As pessoas falam, olha, Deus tem um plano para a sua vida. E eu me assemelho muito a isso. Porque eu também tenho um plano para a vida de cada um de vocês. Dá mole na minha frente para você ver se você não vai estar liderando um pequeno grupo. Dá mole para ver se você não vai estar no ministério de louvor. Tipo, eu gosto de controlar. E todos nós gostamos de controlar as pessoas. Todos nós queremos ser um pouquinho de Deus e decidir o que as outras pessoas vão fazer. Só que sabe, é importante você saber que cada vez que você tenta ser Deus na vida de alguma outra pessoa, você está colocando essa pessoa para baixo. Sabe por quê? Porque eu nunca vou ser um Deus suficiente como o nosso Deus é. Eu nunca vou fazer o papel de Deus perfeito como Deus faz. Eu posso mudar o futuro do meu marido, da minha esposa, dos meus amigos? Eu não posso. Deus pode mudar o futuro dos meus amigos? Deus pode. Deus vai. Deus quer. Eu posso mudar o futuro dos meus filhos? Eu não posso. Mas eu tenho certeza que Deus pode abrir um caminho maravilhoso para ele. Eu sei que Ele vai abrir uma porta preciosa para ela. Porque Ele pode, eu não posso. Ele tem o controle, eu não tenho. Talvez eu até tente salvar alguém do vício, alguém com algum problema. Eu posso até tentar, mas eu vou conseguir? Eu não vou conseguir, porque quem faz a obra de restauração, quem cura, quem prepara, quem leva para o céu, quem dá a vida eterna, quem dá a vida abundante é Cristo e não sou eu. Toda vez que eu tento colocar uma capa de Deus, as pessoas que estão ao meu redor estão perdendo. Porque toda vez que alguém controla a sua vida, você está deixando essa pessoa controlar a sua vida, você está perdendo o controle de Deus sobre a sua vida. Toda vez que alguém está controlando você, Deus não está controlando você. E toda vez que alguém está controlando você, você não está tendo o melhor de Deus na sua vida. Jesus disse, Mateus 16, 24, então Jesus disse aos seus discípulos, quem quiser ser meu discípulo, o que ele deve fazer? Ele deve negar a si mesmo, as minhas vontades, os meus desejos, as minhas impulsões por controle. O que eu preciso fazer? Eu preciso tomar a minha cruz. O que significa tomar a minha cruz? Significa que sua vida não vai ser sempre um mar de rosas. Tem muita gente que tem a impressão que ser cristão é ter uma vida de felicidade, que a gente vive no jardim perfeito, onde tudo é perfeito, onde tudo é agradável, onde a gente não tem decepção, onde a gente é feliz por completo. A gente é feliz sim por completo, mas não é por causa das coisas que estão ao nosso redor. É porque nós sabemos aquilo que nos espera. Não é por aquilo que eu vejo, mas é por aquilo que eu creio. Não é por aquilo que eu tenho hoje, mas é aquilo que eu sei que eu tenho dentro de mim e está guardado para a eternidade. Toma a cruz e siga-me. E sabe qual que é o melhor detalhe de seguir a Jesus? O melhor detalhe que você tem de seguir a Jesus é saber que Ele venceu. E a Bíblia diz que assim como Ele venceu, você também vai vencer. Amém. Quando você segue a Jesus, Ele é o único que controla a sua vida. Você precisa saber o seu chamado. Você precisa saber quem está tentando controlar a sua vida. E você precisa estabelecer limites.
Fomos chamados para amar incondicionalmente como Jesus Cristo ama. Amou tanto que entregou a sua própria vida por amor à humanidade. Não devemos virar as costas para as pessoas controladoras. Devemos agir com amor e sabedoria. É assim